Bom dia, amigo. É muito bom estarmos juntos mais uma vez nesse início do dia, na expectativa de que de alguma forma esse momento de encontro, no qual buscamos a sabedoria da palavra de Deus, possa fazer diferença na sua vida. Meu desejo de todo o coração é que esse momento de reflexão, de considerações, possa fazer bem a você, sobretudo em suas decisões e nas coisas que realizará ainda ao longo do dia de hoje. Por isso, a preocupação em buscar sabedoria nas Escrituras, e o livro dos Provérbios tem sido nosso companheiro em nossos encontros matinais. Como sempre gosto de fazer, antes de ir ao texto da Bíblia, eu quero trazer uma palavra direta para você que hoje completa mais um ano de vida. Que Deus o abençoe grandemente, que Deus supra as suas necessidades, que Deus lhe traga grandes alegrias. É o nosso desejo, o desejo de nossa equipe que faz o programa logo de manhã e desejo que brota do nosso coração. Vamos juntos, então, às Escrituras nesse momento. No livro dos Provérbios, no capítulo 10, eu quero ler com você o versículo 19, que diz o seguinte: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Certamente você já ouviu algumas expressões, alguns ditados e algumas afirmações relacionadas ao falar muito ou ao falar demais. Você provavelmente conhece aquele velho ditado das pessoas que costumavam falar que quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Ou provavelmente conhece algumas outras expressões como essa que se aplicam exatamente a esta situação. Aqui o provérbio encontrado nas Escrituras também fala daquele que conversa excessivamente. Chega a dizer que o pecado está presente neste excesso. Descobrimos que o muito falar é muitas vezes reflexo de falta de sabedoria. Quando falamos muito, corremos muito mais proximamente o risco de falar o que não deveríamos. Porque, considere, nem tudo que nós pensamos deve ser expresso. Nem tudo que pensamos pode ser expresso em qualquer momento. Nem tudo que pensamos deve ser apresentado a qualquer pessoa. Nem mesmo as informações de que dispomos podem necessariamente ser espalhadas sem determinado grau de cuidado, de sensatez e de sabedoria. Às vezes as pessoas falam muito porque não conseguem se conter. Às vezes falam muito porque são impulsivas e reagem imediatamente a algo que lhes provoca e falam primeiro para pensar depois, como costumamos dizer às vezes. O texto associa o falar excessivamente não apenas à imprudência, a falta de sabedoria, mas o texto associa ao pecado. É muitas vezes no falar muito que está o pecado. E eu mencionaria, por exemplo, as vezes em que nós ferimos alguém por havermos falado o que não deveríamos, ou na hora em que não deveríamos, ou na circunstância em que não deveríamos. E dessa forma ferimos, trouxemos dor e sofrimento a alguém. O texto vai dizer então, em contrapartida, e aqui nós temos mais um exemplo de provérbio antitético, duas sentenças opostas que são colocadas então e se contrapõem. Ele vai falar da sabedoria do silêncio, da prudência do silêncio. É claro que ele não se refere ao silêncio absoluto, nós somos seres que se comunicam, nós precisamos nos comunicar e algumas vezes o silêncio pode ser sinônimo de omissão condenada pelas Escrituras. Nós muitas vezes precisaremos falar ao invés de nos calar, mas o texto fala especificamente desta sabedoria no falar. Sabedoria que se verifica no controle. E aqui a expressão usada é a capacidade de controlar a língua. Quem fala muito sobre isso é Tiago, em sua epístola,
E ele chega a usar o exemplo e a imagem do animal que é controlado pela sua boca, ao nos dizer que nós somos controlados pela língua. Chega a dizer, inclusive, que se nós somos capazes de controlar a língua, é muito mais fácil controlar o restante do nosso corpo. Refrear a língua é e será sempre um grande desafio. É bem verdade que para alguns um desafio maior do que para outros, mas de regra um desafio sempre presente. Controlar a língua significa ter a capacidade de falar na hora certa. Significa ter a sabedoria de falar as coisas certas. Significa ter a capacidade de identificar e perceber a maneira certa de falar. Significa, inclusive, ter a percepção necessária para falar para as pessoas certas. Reconheça, algumas vezes nós falhamos porque conversamos com as pessoas erradas. Outras vezes porque dizemos algo que não deveria ter sido dito. Ou porque o fazemos numa hora inadequada, numa hora inconveniente, às vezes por impulsividade ou por falta de cuidado. Outras vezes porque a maneira de falar produz resultados negativos. Você já viveu a experiência de dizer algo que é verdade, mas dizê-lo de maneira inadequada? Ou muito mais provavelmente, você já ouviu de alguém algo verdadeiro, mas dito de uma forma ferina, de uma forma maldosa, de uma forma maliciosa, e por isso capaz de provocar sofrimento em você ou em outra pessoa. A verdade é que a habilidade para controlar a nossa língua, para identificar o que deve ser falado, o momento, a forma e a pessoa, tudo isso requer uma sabedoria que nem sempre está em nós, que nem sempre conseguimos encontrar em nós mesmos. Por isso é bom lembrar que a palavra de Deus nos afirma que podemos buscar sabedoria no Senhor. Tenho sempre feito referência aqui à promessa presente na carta de Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. No caso específico da situação mencionada por nós hoje, eu queria me lembrar da nossa necessidade de buscar a Deus sabedoria no nosso falar. Que a nossa língua seja devidamente controlada por nós. E para usar a expressão do apóstolo Paulo, que as nossas palavras sempre confiram graça. Sempre tragam resultados positivos na vida dos outros. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos nos comunicar. Que dádiva preciosa podermos transmitir às pessoas aquilo que está no nosso coração. Mas, Senhor, falhamos às vezes porque somos imprudentes, ou impulsivos, ou descuidados, ou maldosos, no modo como a língua é usada, no modo como as palavras são transmitidas por nós, independente da língua que falemos. Eu quero pedir, Senhor, que Tu nos concedas sabedoria e moderação, para que os nossos lábios e o nosso falar sejam controlados por Ti. É a oração que fazemos neste instante, no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, e a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Colégio Americano Batista, educação para toda a vida. Do infantil ao ensino médio, você tem no Colégio Americano Batista profissionais, professores, mestres e doutores, qualificados desenvolvendo atividades com competência e valores cristãos. Venha fazer parte desta conquista. Está aberto o processo seletivo para novos alunos da manhã e tarde. Prova dia 28 de novembro. Informações 2122-5599. Colégio Americano Batista, há mais de 100 anos educando gerações.